Esse aqui é um pequeno vídeo de como que é operada a maquete aqui, utilizando a estrutura do JMRI com um cabo ligado a uma central da MRC. Então, aqui eu tenho um JMRI que está configurado de maneira adequada, né? Então é possível ver aqui o seguinte, ó. Eu tenho aqui 4 controles de locomotiva, né? Onde eu posso fazer a aceleração individual de cada uma delas, posso fazer a inversão de marcha e posso acionar por aqui, por esse conjunto de funções, cada uma das funções da locomotiva. Essas locomotivas vêm dessa lista aqui, onde estão cadastradas todas as locomotivas que têm DCC para rodar aqui na maquete. Nessa outra parte aqui atrás, ó, eu tenho o controle do painel Pro. Aqui é uma interface que mostra que está no ar a parte web do JMRI, e esse aqui é o Virtual Sound Decoder, né, para simular som das locomotivas, né. Aqui eu tenho um layout da maquete, certo? Esse layout ele é um layout aproximadamente com a posição física de cada parte da maquete. Eu vou aproximar aqui um pouquinho, ó, a câmera para ficar mais fácil, mas essa parte aqui é o L onde eu tô. Esse monitor aqui ele está justamente nessa parte aqui, ó, do L, certo? Mas é fisicamente a distribuição dos trilhos da maquete com um layout muito aproximado do que realmente ele é, certo? Ó, tirar um pouquinho o reflexo que tinha ali atrás. Então, esse é o layout, digamos, bem físico da maquete representado nesse desenho. Nesse layout a gente pode ver quais são os trilhos que estão ocupados. Nesse momento eu não tenho nenhum trilho ocupado, então está tudo pretinho aqui, ou cinza, mas quando a gente tem algum trilho em ocupação, aí o trilho fica vermelho. Então aquela questão de dividir o layout da gente em segmentos, ou distritos, ou seções, está muito ligado a isso aqui. E me permite fazer um planejamento de trânsito das locomotivas com as composições. Então eu posso ver o que está ocupado, o que não está ocupado e direcionar os trens por um caminho em que eu não tenha ocupação. Ou que de forma planejada eu consiga usar com múltiplos trens esse layout aqui. Mas ele é extremamente físico, né? Isso aqui é uma das salas que eu tenho aqui, e isso aqui é uma outra sala que é lá no fundo, que é um pátio, né? Tá tudo interligado. Esse aqui são vias duplas, né? Tem um caminho duplo aqui entre esse espaço todo, e esse espaço ele tem uma derivação que sai para essa outra parte e retorna dessa outra parte também. Então isso aqui é o meu pátio, que é em outro lugar. Um pouquinho mais para cima, eu vou mover aqui agora a câmera, ó. Um pouquinho mais para cima aqui, ó, estão colocados os trens planejados para rodar nesse layout. Então isso aqui já é uma parte de operações do JMRI, né? E é a parte bem interessante que ele tem, e a parte que eu estou me dedicando um pouco mais agora a trabalhar. Ou seja, isso aqui serve para que a gente leve o trem de um determinado ponto da maquete até um outro determinado ponto da maquete, e isso seja planejado aqui, e todos os vagões e locomotivas que fazem parte da composição, elas são movidas dentro da estrutura de armazenamento do JMRI, né, o que seria um cadastro de material rodante, são movidos do lugar onde eu saio, por exemplo, aqui, para o lugar onde eu chego, que, por exemplo, pode ser aqui.
Então o meu inventário de carros, de vagões, de locomotivas está cadastrado dentro do JMRI, e ele tem uma característica nesse inventário que é dizer em qual ponto da maquete aquele material está aguardando lá para ser usado. E isso é obtido através desta parte aqui dos trens, né, que é a parte de operações e trânsito. Então é um negócio bem legal aí de se trabalhar, uma espécie de um desafio, né, de trabalho que dá uma certa dinâmica para a maquete. Em vez da gente ficar só rodando o trem aqui de um lado para o outro, simulando alguma operação, né, as operações são planejadas através dessa janela aqui, que tem uma série de outras coisas junto com ela, né, mas a centralização se dá aqui, né? Toda vez que eu vou trabalhar com um trem, eu faço a criação dele, eu faço a movimentação dele, faço ele passar por várias etapas. E isso gera um negócio que a gente chama de ou romaneio ou de manifesto, que está colocado aqui embaixo. Então aqui tem um manifesto, que é um texto que diz que determinado vagão vai sair de um local. Vamos ver se eu consigo aproximar aqui, ó. Mas cada vagão vai sair de um determinado local. Aqui é um ponto de partida, ó, é uma estação. Aí tem um ponto intermediário aqui. Então aqui no azul eu estou levando 2 vagões. Quando eu chego nesse ponto eu pego mais um vagão, mas eu deixo um que eu tinha pego aqui. E quando eu chego no meu destino eu largo os vagões que sobraram, que é essa parte aqui vermelha. Então aqui desse lado é origem, desse lado aqui é destino, e cada etapa aqui é um ponto aonde o meu trem lá de cima vai ter sido planejado para passar. O legal desse negócio todo é que se eu pegar um trem e levar daqui para cá, e os vagões que estavam aqui acabarem lá, quando eu for levar um trem desse ponto para esse outro ponto aqui, digamos, ele vai ter como opções trazer aqueles vagões que estavam lá e colocar eles aqui. Então é um processo bem dinâmico. Aqui nesse outro lado, ó, nesse outro monitor, eu tenho aqui uma espécie de um CCO. Aí é uma representação dessa mesma maquete que está aqui de maneira mais física, né? Só que aqui de uma forma reduzida, mais esquemática. E cada um desses elementos que eu tenho aqui são elementos ativos, né? Então, à medida em que o trem evolui no tablado aí da maquete, esses elementos vão ficando coloridos e mostrando se um determinado trilho está ocupado ou está vazio. Assim como, né, a gente também consegue fazer aqui, ó, a sensibilização de um desvio. Então, com o clique do mouse, eu estou acionando lá no tablado a posição do meu desvio, certo? Eu vou mexer num aqui, ó, digamos que este aqui, ó. Quando eu movimento esse desvio aqui, ó, dá para ver que aqui em cima fica verde ou vermelho. Por quê? Porque aqui é um conjunto de botões que também opera essa parte aqui de baixo. Então, se eu aqui, ó, mexer nesse botãozinho, clicando nele, eu estou movendo lá embaixo a posição do meu desvio. E lá no meu layout, lá atrás, o desvio está sendo acionado e posicionado da maneira adequada, correta, aquela para o qual foi planejado. Certo? Então aqui, nessa outra parte de controle das locomotivas, se a locomotiva estiver colocada aí no layout, eu posso pegar e acelerar a locomotiva por aqui, como eu fiz. Posso parar a locomotiva, posso fazer uma inversão de marcha aqui, ou posso acionar aqui o farol da locomotiva, luz de cabine, luz dos jet lights, buzina e assim por diante. Então aqui estão as funções, aqui o acelerador, inversor de marcha, parada da locomotiva, e dessa maneira a gente tem um controle total
do layout que a gente tem por essa espécie de central que está montada aqui, certo? Então, no meu caso aqui, eu já mostrei outras formas de controlar aí a maquete, mas essa é a central de controle. Digamos que a gente queira fazer uma operação mais estruturada, com várias pessoas aqui trabalhando juntas, né? Eu posso ter um operador sentado aqui, definindo qual é o trem que pode partir, qual é o trem que tem que esperar, qual rota que ele vai tomar, esse tipo de coisa. Então é uma das partes do, entre aspas, brinquedo aqui, né? É sentar aqui nessa central e ficar fazendo esse controle aqui todo de desvios, de aceleração de locomotiva e tudo mais. Eu já mostrei em outros vídeos, né, que eu tenho também aqui os meus controles de colocar no dedo, né, que são associados a isso tudo aqui, e esse controle aqui, por exemplo, ele pode tomar o lugar de um desses aceleradores aqui. Então o usuário da maquete que está aqui participando desse brinquedo estruturado, ele pode ir lá no layout e fazer a aceleração, a parada, tocar buzina, acender luz da sua locomotiva que ele está operando. No caso, se tiver um controlador de tráfego aqui, ele vai ficar fazendo a liberação de cada um dos usuários para que eles façam o controle das suas locomotivas. Da mesma forma, eu tenho também ali alguns telefones, né, que eu faço a conexão aqui nessa central e pode ser operado pelo telefone celular também. De fato, aquele controle de mão ali, ele opera em parceria com o telefone celular no aplicativo, né, que faz o controle via JMRI. E aqui os romaneios vão sendo montados à medida em que a gente vai planejando aí os trens. Cada trem que vai ser operado na maquete gera um romaneio ou um manifesto desses aqui, que pode ser acompanhado, né? E aqui atrás, ó, dá para ver que tem um outro monitor que está desligado, virado para o lado de lá, que também ali a gente mostra os romaneios para quem está trabalhando, para a pessoa não precisar vir aqui no lugar onde está sendo feito o controle geral da maquete. Ele pode olhar naquele monitor, ou pode olhar no celular dele, ou em algum outro computador que esteja distribuído por aí. Então é mais ou menos isso que eu queria mostrar aqui nesse momento, dando aí uma pitada, digamos assim, de tecnologia na maquete, para que as pessoas se interessem um pouco, né, por esse tipo de abordagem, né? Então o hobby aí é bem diverso, né? Uma das coisas que a gente tem aí possibilidade é essa da tecnologia e associada a operações nas maquetes. Tem muito conteúdo internacional aí, fora do Brasil, que aborda justamente esse tema de operações na maquete. Algo que agora, ultimamente, tem me chamado a atenção, e eu tenho procurado implementar algumas coisas aqui nesse sentido. Então era isso. Um videozinho aí de exemplo da maquete do Petersen, como está a tecnologia no momento aqui para controle de trânsito, né, o tráfego de trens. E acho que era isso. Ficamos por aqui nesse momento.